Boa noite, vídeo número 162, nosso projeto de minimalismo digital. Hoje, domingão, primeiro dia da semana. Então é isso aí. A semana começou de novo e o sistema, o projeto, a estrutura, tudo começa novamente do princípio, tudo de novo. Tudo de novo. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, tudo que você tem executado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos tempos, se por acaso você não der prosseguimento, tudo que você já passou, né, o que você vamos colocar aqui como a semana, certo? Então, você teve uma semana boa, né, onde você conseguiu atingir seus objetivos, você deu atenção máxima às suas prioridades, você conseguiu executar tudo que você precisava fazer com atenção, com foco, conseguiu executar os seus planejamentos, certo? Conseguiu alinhar os seus pensamentos, a sua mentalidade com as suas atitudes. E você chegou na nova semana. E o que a nova semana representa? Ela é o dia de você mostrar o seu troféu para as outras pessoas? De maneira nenhuma. A nova semana é só mais um lembrete de que você precisa continuar fazendo a mesma coisa de maneira ininterrupta. Porque o processo ele é cíclico, ele se renova. A única coisa que você vai fazer é ajustes, pequenos ajustes, para adequar a sua nova realidade. Porque cada vez que você planeja, executa, cada vez que você desenvolve em você mesmo uma mentalidade, uma estrutura mais forte, a sua própria rotina vai pedir mais de você. E para quê? Para que você não caia na mediocridade. Ou seja, esse processo ele tem um potencial de crescimento infinito. E você vai se adequando e se tornando sempre a sua melhor versão, sempre em busca da sua melhor versão. Veja bem, não é a sua comparação com as pessoas ao seu redor e nem com as pessoas que você vê nas redes sociais. É uma comparação com você de ontem, é uma comparação com você da semana passada, é uma comparação com você do mês passado, do ano passado, certo? Então, é uma autocomparação. É você olhar para o seu estado anterior e se desenvolver para que o seu eu de hoje seja melhor que o seu eu de ontem. Então a sua rotina ela vai pedir mais de você e você também vai se motivar e se disciplinar. Se motivar não, a motivação ela termina. Você vai se disciplinar a estar cada vez melhor, né? A buscar cada vez mais a excelência da sua vida, da sua rotina, dos seus relacionamentos, das suas finanças. Você vai ficar cada vez melhor. Você vai desejar ser melhor. Entende? Então, assim, quando você adquire uma nova consciência, novas habilidades, um novo padrão de qualidade que você deseja para si,
você não vai aceitar mais ser a mesma pessoa. Você não vai aceitar mais permanecer no comodismo. Você vai tentando subir os degraus, aumentar de nível e crescer, e cada vez ficar cada vez mais consciente, mais maduro e conseguir enxergar as coisas com mais clareza, com mais simplicidade e com maior capacidade de colocar as coisas em prática. Você vai desenvolver aí uma percepção mais apurada e você vai com um olhar mais diferenciado, mais clínico e vai, como eu posso dizer, e vai trazer isso de uma forma aplicável, prática para a sua rotina. Então, o seu olhar vai ficar mais clínico, a sua ação vai ficar mais simples, mais pura e mais eficiente, certo? E você vai fazer cada vez melhor e com cada vez mais foco, de forma mais apurada. Veja bem, você não vai fazer mais coisas. Você vai ter um filtro maior das coisas. E você vai ter uma noção, uma clareza maior do que é essencial. E você vai aprender a dizer não para as coisas, para as tarefas, para os assuntos que são secundários, para as coisas que vão te desviar do foco principal. Então, eu percebo que a gente, com o passar do tempo, adquirindo mais experiência, mais maturidade, mais consciência, mais presença, a gente quer fazer menos, mas não menos na questão de qualidade, mas sim fazer menos de que concentrar nossa atenção nas coisas que são mais importantes e deixar em segundo plano ou delegar as coisas que não têm tanta importância, que precisam ser feitas sim, mas que não precisam da minha dedicação total agora. Então, eu percebo que a gente consegue ajustar para ter mais intensidade de foco e trabalhar em menos projetos, mas os que a gente trabalha são infinitamente mais importantes do que todo o resto que a gente ignora. E é isso, é dar atenção ao que é essencial. É ter uma definição na própria cabeça do que é prioridade, sabe? E trabalhar com essas prioridades. E assim, é inevitável a gente abandonar um monte de coisa que antes pra gente era importante, era essencial. E não porque aquelas coisas não são importantes, mas que para o nosso momento a gente tem a consciência de que não é viável, não é sustentável em relação às coisas que nós definimos como prioridade. Então, essas outras coisas são sacadas da nossa cabeça, da nossa rotina. E aí, toda essa energia que sobraria, a gente aplica nas coisas que de fato a gente está fazendo, nos projetos que de fato são interessantes para nós. E o que eu
tenho entendido é o seguinte, que o importante, ele deixa de ser, como eu posso dizer, as coisas que a gente faz em determinado momento da vida, elas deixam de, a gente deixa de querer compartilhar, sabe? Mostrar e se tornar algo assim mais VIP, mais particular. Então, só faz sentido para quem está no barco com a gente, entende? Já não faz mais sentido mostrar para os outros barcos, certo? Isso é também economia de energia, é diminuição do ruído, é menos opiniões, menos pontos de vista, menos interrupções, né? Menos obstáculos. Fazer porque é importante para nós, é importante para nossa família, é importante para o nosso senso de existência. A gente gasta muito menos energia do que como mostrar, né? Gerar holofote. Então, a gente economia energia nessa visualização externa e começa a concentrar essa energia para execução, né? E a gente começa a fazer as coisas de uma maneira mais lógica, mais sólida, mais sóbria. E a nossa vida vai tomando um rumo onde a gente monta, ou onde a gente gera em nós uma estrutura mais sólida, né? A gente começa a trabalhar com fundamentos mais que tem mais conexão. Então, é muito melhor, sabe? Eu vejo, por exemplo, um espaço de 10 anos, né? 10 anos antes e agora é totalmente diferente. A maneira de lidar com os fatos, de lidar com os imprevistos, de nos resguardar de certas situações, de ser mais prático, ser mais menos emotivo, levar menos para o coração, não se importar tanto com outras coisas. Então, isso para mim faz uma diferença porque é uma economia de tempo, de vida, sabe? Não ter mais vários tipos de dependência e de fragmentar a atenção da gente. E parece não, né? A vida da gente se torna cada dia mais simples, as decisões se tornam cada vez mais fáceis, porque a estrutura, né, ela é concisa. Então tudo está interligado, né? Tanto a maneira de pensar como a maneira de fazer. Então, com uma cultura estabelecida, sem abandonando qualquer tipo de hipocrisia, sabe, de busca por status, apenas viver melhor e buscar ter uma melhor qualidade de vida para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então torna as coisas mais simples, né? Deixa de ser
coisas, um padrão de vida maluco ou uns sonhos inatingíveis ou desconexos com a realidade e passa a ser algo mais pé no chão, mais palpável, mas nem por isso deixa de ser mais de ter qualidade, sabe? Então essa questão de, de acreditar no processo, né, de viver o processo e de simplificar as coisas e de acreditar e ter disciplina para fazer, então muda tudo, né? Então assim, a gente acaba enxergando que não existe nada de mágico, não existe nada de, de extraordinário, é simplesmente, o extraordinário é confiar no processo e fazer o que tem que ser feito, é cumprir a missão, cumprir o dever, todo dia. É duro, às vezes, porque há imprevistos, a nossa mentalidade ainda quebrada, tentando se rearranjar, se consertar, o ambiente, as pessoas externas que não entendem, né? Mas é individual, é pessoal, depende só, não só, mas o essencial depende unicamente de você acreditar e colocar em prática, de você desenvolver uma mentalidade, de acreditar nessa mentalidade e ir com ela até o fim, sabe? E se cercar de bons exemplos, de boas práticas sabe? E ganhando estofo ao longo do caminho e, e se tornando cada vez mais simples e, e tendo uma estrutura cada vez mais robusta. E isso faz toda a diferença. E a gente, tipo assim, quando a gente começa a ver os frutos se desenvolvendo, começa a ver o impacto disso nas outras pessoas, em quem está caminhando com a gente no mesmo rumo, isso é fantástico. Só gratidão e isso gera cada vez mais energia, cada vez mais vontade de executar para poder crescer junto com isso, sabe? É poder ampliar essa cultura, essa mentalidade, essa estrutura e ter uma vida melhor e proporcionar a vida melhor para as pessoas que estão com a gente. Bom, então é isso. O domingo hoje foi excelente, tá? Foi excelente. Então, a semana já começou maravilhosa. Eu sei que a gente pode esperar que a semana sempre apresenta uma dificuldade, sempre tem dias ruins e sempre haverão dias ruins, mas aí é que a nossa estrutura é testada, né? Quando os nossos fundamentos são balançados, quando vem os imprevistos, o cansaço, isso tudo é um teste. A vida é um teste ao vivo. Mas se a sua estrutura estiver bem fundamentada, pode vir o teste que for. Você vai passar por ele, você vai sobreviver e você vai continuar em frente. Tá bom? Dia de número 162. Projeto de minimalismo digital. Minimalismo para a vida, né? E como eu disse nos últimos vídeos, é uma nova ordem pessoal. É confiar nas bases dessa ordem
e seguir em frente. Até mais, se Deus quiser.